Olá, minha gente. Continuando a nossa aula sobre a função afim, vamos ver mais um exemplo. Este exemplo diz o seguinte: determine a lei da função cuja reta intercepta os eixos em -3, 0 e 0, 4. E verifique. Ele está te perguntando se a função é crescente ou decrescente, a raiz da função ou zero da função, o ponto em que o gráfico corta o eixo y e qual é o gráfico. Bem, vamos entender o que ele nos deu. Ele nos deu esses dois pontos aqui. Esse par aqui, ó, isso aqui é um par ordenado. Quando x é -3, quando x é -3, o y é 0. Quando x é 4, quando x é 0, o y é 4. Quando x é 0, o y é 4. Então, ele me deu dois pares ordenados. Quando x é -3, o y é 0. Quando x é 0, o y é 4. Vamos traçar no gráfico esse par. Este primeiro par, x menos 3, y 0, x menos 3, o x é o -3 e o y é o 0. O y é 0, então você vai marcar em cima do x menos 3. X menos 1, x menos 2, x menos 3. Então, é esse par aqui. O x vale -3 e o y é 0. Eu já expliquei para vocês que quando alguém é 0, você vai marcar em cima daquele que tem. Se o x é -3, o y é 0, você vai marcar em cima do x menos 3. Olha o outro exemplo. Quando o x é 0, o y é 4. O x é 0, o y é 4. Então, vai ficar em cima do eixo y 4. 1, 2, 3, 4. Vai ficar aqui. Então, eu já tenho dois pares ordenados. Eu sei que eu já tenho, meu gráfico é uma reta. É só eu ligar esses dois pontos, que meu gráfico é uma reta. Se ele está me perguntando se é crescente ou decrescente, basta eu olhar aqui. Olha só, quando o x era -3, o y é 0. Quando o x foi 0, o y foi 4. Observa o x, eu cresci o x. Na hora que eu cresci o x, o y também cresceu. Quando eu cresço o valor do x e o y também cresce, ela é crescente. E se você observar o gráfico, minha mão cresceu. Então, este gráfico aqui, ele é crescente. Então, já tem a primeira resposta, crescente. A raiz ou zero da função. O que é o zero da função? É o ponto que o gráfico corta o eixo x. Aonde ele corta o eixo x é o zero. Então, no nosso exemplo aqui, ó, aqui é o zero da função. É quando o gráfico corta o eixo x. O x, normalmente, eu não tenho, mas o y é zero. No meu caso, o x é -3. Então, por esse motivo, a raiz ou zero da minha função foi -3. É onde corta o eixo x, que é chamado de raiz da função ou zero da função. Por que esse nome? Porque o y é zero. Então, quem é a raiz? A raiz é quando x vale -3. A terceira pergunta, o ponto em que o gráfico corta o eixo y. Ele corta o eixo y, é o B, quando o x é zero. Ó, quando o x é zero, eu vou ter o valor do y. Então, quando o x foi 0, o y foi 4. Então, nesse ponto 4 aqui, vai ser o ponto que o gráfico corta o eixo y, quando o y é igual a 4. E o gráfico já está pronto. Agora, olhando para o nosso gráfico aqui, eu sei que cortou o eixo y no ponto 4, e esse é o valor do b. Então, a minha função seria y é igual a x mais o b, só que este b eu já sei que vale 4. Então, y é igual a x mais 4. Só falta agora eu achar o a. Olha a explicação do a. Quem seria o a? O a, eu posso dizer que é a tangente desse ângulo aqui, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, essa distância dividida por essa. Essa distância, olha, esse comprimento todo aqui é 4, e essa distância aqui é 3. Ah, mas foi até o -3. Sim, o -3 é o valor, mas a distância, você não tem sinal. Então, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 3. Eu já sei que meu A
Vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 4/3. Mas eu tenho outro caminho também para achar o A. Qual seria? Aqui eu sei que eu vi o B. O B é porque o x é zero. Esse par é do B. Então, se eu pegar o outro par, menos 3 e 0, o que eu vou fazer? Eu tiro o x, coloco menos 3. Eu tiro o y, coloco 0. 0 é igual a A vezes menos 3 mais 4. 0 é igual a menos 3A mais 4. Passo 3A para cá. 3A é igual a 4. O A vale 4/3. Outro jeito de eu achar o valor do A. Se eu já tinha o B, é só você escolher um par para você achar o A. Outra também forma de você achar o valor do A. Menos 3, 0. 0, 4. Você tem dois pares aqui. Para você achar o A, você não precisou da distância do Y. Como que você achou o Y? É um Y menos o outro. Então, eu faria 0 menos 4. É Y menos Y. 0 menos 4. Dividido por x menos x. 3 menos 0. O A vai ser menos 4 sobre 3. Aqui eu tenho... menos 3, perdão. Menos 3, menos 0. Menos 4 sobre menos 3. O A vai me dar menos vezes dividido por menos mais, 4/3. Então, eu mostrei para vocês três formas de achar o A. Eu olhando para o gráfico. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Outro, se eu tenho B, eu escolho um ponto e substituo. Ou então, como que eu acho A? Eu coloco os dois pares ordenados e faço em cima o Y menos o Y. Embaixo, o X menos o X. Olha bem, ó, por que o Y menos o Y? Ó, que esse aqui fosse 5 e aqui fosse 3, como é que eu acho essa distância desse Y? É 5 menos 3. Então, seria este Y menos esse, que eu acho essa distância que está em pé aqui, ó. Seria essa. Ó. O Y aqui é 0. Eu fiz 4 menos 0. E coloquei aqui, né? Se fosse o meu caso. E embaixo aqui, eu fiz o quê? Essa distância. Menos 3 até 0. Menos 3, menos 0. Correto? Então, eu consigo também encontrar o A desde que eu faça y menos y e x menos x. Eu encontrei o valor do A. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Nós vamos continuar os nossos exercícios, tá bem? Continue acompanhando a explicação, tá? Vejo vocês no próximo vídeo.